A gente sabe que o fanatismo religioso é uma coisa que acontece. Muita gente não entende e fica falando enganações. Muitos tentam achar o diabo em todas as coisas. Eles dizem muitas vezes que eles dizem que tudo é do demônio quase. Homem-Aranha, demônio, Coca-Cola é do diabo. E aí, vem com essas aí. Homens, não pode jogar videogame. Mas é necessário entender que a Bíblia, ela não é eles e além do mais eles dizem mais coisa. Eles dizem que a principal que tem aí, que virou até uma moda, é uma moda de que muitos dizem que Deus condena a televisão em si. Deus condena a televisão, que é pecado. E eles, mas se analisarmos, assistir televisão em si não é pecado desde que você tenha cuidado. Eu, por exemplo, nem assisto quase televisão. Mas eles falam que o fato de tu ter uma televisão, né? Aqui, ó, uma televisão desligada, né? Peraí, confundiu aqui. Uma televisão desligada, né? Ah, trai maldição. Muitos dizem que tem revelação de Deus, que Deus revelou que televisão é do diabo. O problema não é assistir. Se é, eu pergunto para esses que se dizem cristãos, se acham mais santos. Muitos dizem que o fato que só vai ser salvo o homem que usa calça. O homem tem que se vestir decente, cristão, mas é claro. Mas a questão de que só o fato de tu usar barba, de tu não usar barba, a barba não vai te levar, não vai te fazer salvo, e muito menos se tu tirar. Não importa se você vai. O importante é você crer. E você não é somente a barba ou tirar. A gente tem que entender essas questões. Muitos se acham muito santos demais, a ponto de acharem que são melhores que os outros. E eu pergunto para esses que se dizem crentes, que ficam inventando loucuras aí, que dizem que são pastores, mas são fanáticos quase, porque não são, porque não entendem. A gente não pode, a gente tem que analisar e ter calma também. Mas é claro que sim. Eles dizem, pergunto, se é pecado assistir televisão, então é pecado ter telefone, ter celular, assistir celular. Mas é claro que é pecado. E se for televisão também é pecado. Então é pecado também assistir telefone. Olha, como que pode isso? Porque se no entendimento a televisão e o telefone tem as mesmas coisas, só que a televisão não tem tudo. No telefone você tem tudo. No telefone você tem tudo. No telefone tu tem tudo. Mas é claro que tem. Qual que é pior, o telefone ou a televisão? O telefone. Porque as pessoas ficam até na hora de comer mexendo no celular. Na mesa, principalmente. E a televisão, você não consegue fazer isso. Quer dizer, você até consegue. Mas não levando na mesa. Não tem como. Pelo menos, né? Pelo menos, se tu tem a televisão, né? Não sei que tu tem na mesa, mas é dificilmente, né? Então é pecado também. E a desculpa que eles vão me dar é que a televisão você não consegue controlar. No telefone você consegue controlar, mas no telefone é pior. Só que tem uma coisa.
Na televisão é mentira isso aí, desculpa. Porque na televisão dá sim pra você controlar. É só tu ter cuidado, mexer lá no controle e trocar o canal que quer ver. A Bíblia não fala de televisão. Primeiro que nem sequer existia na televisão. Na época de Auxa, de Jesus, de Yeshua, não existia. Mas é claro que não existia. Jesus assistiria a televisão? O que vocês acham? Mas não é que era pecado, porque não existia televisão. Nem calça da época que nós quisemos não existia. Mas é claro que não. A questão não está em você assistir um filme, sim. O problema é se você se contaminar com uma tal ideia, se tiver. A Bíblia não fala de videogame. Não fala de filmes. Não fala. Mas a gente tem que ter cuidado. A Bíblia fala, tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo é permitido, mas nem por causa disso me deixarei dominar por causa delas. Ali não está dizendo que é pecado, mas ali está dizendo que é uma coisa não necessária. Nem tudo que a gente assiste identifica. Mas a gente tem cuidado, não é que seja errado. Existem muitas coisas. O cristão consegue sim ter cuidado. Se ele assistir uma série, mesmo que não esteja nada a ver. O problema é que muitos filmes, qualquer coisa aí, se tiver cuidado. O problema é que muitos não entendem. Por exemplo, em Mateus 5, Jesus fala que se olhar para uma mulher com desejo de ter alguma coisa, de relação sexual, você adultera. Ele está falando o quê? Do sentimento. Ele está falando do pensamento. E uma passagem que fica clara, deixa eu... Aqui no livro histórico de Mateus, capítulo 15, aqui a gente vê claramente no versículo 17. Ainda não compreendes que tudo que entra pela boca e desce para o ventre e é lançado fora? Versículo 19. Mas o que sai da boca procede do coração e isso contamina o homem. Porque do coração, olha só, sai os maus pensamentos, mortes, adultérios, veja aqui, prostituição, frutos, falsos testemunhos e blasfêmias. No versículo 20, são essas coisas que contaminam o homem. Entretanto, comecei a lavar as mãos, isso não contamina ninguém. E em Marcos a gente vê também a passagem. Passagem de Marcos. Em Marcos 7 tem a mesma passagem do versículo 21 ao 22. Do exterior do coração dos homens saem os maus pensamentos, adultérios, as prostituições, os homicídios, os frutos, a avareza, as maldades, o engano, a destruição, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura, todos esses males procedem dentro e contaminam o homem. Veja que aqui Jesus não fala da televisão, mas veja que aqui ele fala que pecado, ele está falando do pecado, ele está falando de pecados. Ele fala que vem do exterior do coração dos homens. Do pensamento. Procede os maus pensamentos. Adultérios, morte, prostituição, imoralidade sexual. São essas coisas que contaminam, faz o homem pecar. Esse versículo é claro. No livro histórico de Mateus. Mas está claro que na passagem o problema não é assistir televisão em si, assistir alguma coisa. O problema é que se tu dependendo da coisa que tu assiste, possa talvez te levar a pecar. Jesus disse que o que contamina o homem não é nada que não é o que entra, mas o que sai. Entretanto, do coração e do exterior do coração vêm os maus pensamentos. É isso que faz o homem pecar, né? Que contamina o homem.
Não tá falando de... Então esse século ele já mostra isso, mas as pessoas não querem entender. Não querem entender. O problema não é assistir televisão. O fato de tu ter uma televisão. Ah, mas atrai maldição. Ué, então... E telefone não atrai, então vocês estão dizendo? Se, como que pode televisão não atrair telefone, sendo que o telefone também tem coisa... E até pior, porque no telefone tu consegue acessar, só tu pesquisar. Tu acessa tudo. Na televisão você não acessa tudo. Apesar de ter algumas coisas assim... Ui, mas na televisão, no telefone é pior. Não é pecado nenhum dos dois, só que as pessoas têm que ter cuidado. Então pare com esse fanatismo aí. Essas coisas que muitos condenam, Homem-Aranha é demônio, Hulk, vi Pombagira aí no Homem-Aranha, é loucura. No caso aqui eu tô se referindo aos falsos, esse fanatismo. Porque a gente sabe que tem demônios, a gente sabe que os demônios, é verdade, eles existem e entram. Mas a gente vê que a gente tem que também ter cuidado. Ter cuidado. Tem que ter cuidado. É isso. Fique com Deus.